E agora nós vamos falar de um tema muito importante. Hoje o nosso assunto é gerações na igreja. Como é aí na sua paróquia? Agora nós vamos receber uma família linda que participa na paróquia lá e nos ajuda aqui do santuário também, que vai contar um pouquinho dessa diferença das gerações aqui. Bom dia, família. Bom dia. Nós estamos aqui com a presença da Eliane Reis, que é catequista, pertence à PASCOM, a Pastoral da Acolhida, a dona Ana Francisca Reis, ministra da Eucaristia, a Emanuele, que é a nossa coroinha, catequista mirim, PASCOM Infância Missionária, né, Emanuele? E o querido Miguel Reis, é o nosso sapequinha, ele é coroinha aqui e nos ajuda muito. Vamos conversar um pouquinho. Como que é para vocês essa vivência dentro da igreja, a vivência das gerações? Como que era no tempo, por exemplo, da senhora, né, participando como ministra da Eucaristia? Como que a senhora percebe a vida hoje? Eu sinto que quando eu entrei para o ministério, para mim, reforçou mais a minha fé, assim, porque a gente tem contato com Jesus, então, para mim, os doentes. Então, para mim, foi muito bom. A senhora recebeu um chamado, né? Foi. Participava na roça e aí foi ajudando dentro da igreja como ministro da Eucaristia. E agora tem alguém aqui que é ministro da Eucaristia, catequista, ajuda PASCOM. Como que foi receber a fé e também está agora transmitindo? Para mim foi uma bênção, porque assim, a gente vem, né, de uma família que sempre foi católica, mas na época dos meus avós, eles eram católicos, mas não tinha como participar, porque a missa era tipo uma vez por ano na roça. E eu comecei a ir na catequese, que a minha mãe me levava na roça. Então era bem difícil. E quando, né, a gente mudou para a cidade, que teve o chamado, que eu fiz a catequese, fiz a crisma, depois veio o chamado para ser catequista. Eu vi assim, muita diferença da época minha para hoje. Porque antes a catequese era igual, como dizer assim, uma escola, né? E a gente aprendia mais, mas hoje modernizou. E eu acho que assim, tem que ter uma dedicação dos catequistas, porque a gente está levando Jesus assim, de uma forma diferente para as crianças. E se a catequese não é bem feita, como que as crianças vão continuar depois da primeira Eucaristia? Então tem que ser uma catequese bem feita. Emanuele, você tem uma atividade muito grande, né? Como catequista, mirim, PASCOM, coroinha e companhia. Aquilo que você recebeu dentro da família e aquilo que você está, o que isso te ajuda? Eu comecei na catequese e ingressei no Ministério de Coroinha. E foi onde eu comecei a participar mais da igreja e fui chamada para fazer parte desses outros ministérios muito lindos. E isso me ajudou a ter mais perseverança e participação na igreja, aumentando minha fé e minha vida de oração. Olha, que bom. E você, Miguel, está começando, né? Como coroinha. Como que é ser coroinha para você dentro dessa família? É muito legal ser da igreja e toda a família também. É muito legal participar quando o pessoal chama e também é muito legal servir. A não ser que o padre te perturbe sempre, né? Como eu, né? Mas você gosta também, né? E essa experiência em família, de geração em geração, a fé foi começando, né? Os pais da senhora, depois foi... Como que vocês sentem que isso vai alimentando a vida familiar também? Fortalece bastante, né? E assim, a gente tem uma fé muito grande, que eu falo que o pouco que eu faço para Deus, porque Ele faz tanto, e é cada milagre, assim, que, né, não tem como a gente explicar. E isso faz com que a gente fique mais forte, quer estar mais perto, e assim, a gente está na igreja e cada vez aparece um chamado diferente, né? Pra gente estar ali e conviver com as outras pessoas que têm uma fé também, que tem horas que a gente fala, nossa, a minha é tão pequena. E vem da minha família, né? Porque a minha mãe é muito católica, reza terço todo dia. Através dela, a gente também vem fazendo isso. E agora, as crianças também. E para a senhora, né? Começou essa história, né? Ver os netos participando.
Como que a senhora se sente? Nossa, isso é muito gratificante, fico muito feliz de ter conseguido passar para eles isso. Porque na minha época era muito difícil. Porque se na dela era difícil, na minha era mais. Então, em família, era muito terço. Então, eu gosto muito e passei para eles, hoje passo para os netos. Então, é muito gratificante. É sempre assim, né? A fé é um aprendizado. A gente olha a partir de um testemunho e nesse testemunho a gente vai seguindo, né? Com os catequistas, com os nossos pais. A gente vai se formando. A nossa fé nasce a partir do exemplo de algumas pessoas. E você, Manuela, eu sei, né, que você já dá o exemplo também da vivência para os outros coroinhas, você está sempre presente. Como que é para você receber e, ao mesmo tempo, já transmitir para as pessoas da sua geração? É uma graça muito grande, por conta da minha família já ser bem religiosa. Às vezes tem alguns colegas meus que não são tão religiosos, aí eu transmito essa fé com eles através da minha vida de oração e incentivo eles também a buscar essa mesma fé. Olha, e quanto que isso é bonito, né? E também nós, padres, experienciamos isso, trabalhamos com várias gerações. Então agora nós vamos ouvir o testemunho de um padre, como que ele trabalha isso na paróquia dele. Vamos ver o VT? Olha lá. Eu sou o Padre Rafael Vieira, sou padre da Congregação dos Padres do Sagrado Coração de Jesus. Atualmente estou em Terra Boa, no interior do Paraná, onde a terra realmente é boa. E realmente acho que esse é o maior desafio de um padre, porque aquilo que você fala para uma criança não é a mesma coisa que um adulto entende, e às vezes o que você fala para um idoso não faz sentido nenhum para um jovem. Então o maior desafio é justamente você conseguir desenvolver uma linguagem em que você consegue acessar todas essas gerações, para que as pessoas se encontrem e se unam dentro de uma comunidade. Sem ferir o evangelho, mas é buscar diálogo dentro de um contexto mais jovem, como também buscar diálogo dentro de um contexto mais adulto e dos idosos também. E às vezes essa linguagem, ela não é comum, mas o padre precisa ser esse elo que faz com que as pessoas se unam e se tornem no mesmo momento, façam daquele momento, do momento sagrado, um momento comum. E acredito que a palavra de Jesus, apesar de ser tão antiga, é ao mesmo tempo nova, porque une a todas as pessoas num só culto, numa só evangelização. Muito obrigado, né? E a gente vê ali, eu estava pensando aqui, né, vendo o exemplo de vocês, que sempre são atuantes na igreja, participando. E em casa, como é que é? Curioso, né? Vocês rezam juntos, como que vocês vivenciam a fé dentro da família? Então, eu rezo com os dois, né? Mais com ele. E a minha mãe reza todo dia. Daí, às vezes ele reza, porque quando eu tô, né, fazendo alguma coisa e não dá tempo, eu rezo mais tarde, eles rezam com a minha mãe. Mas é todo dia, o terço é todo dia. A família reza unida sempre. E para a senhora que começou a testemunhar a fé, né? Vamos chamar assim, começa esse legado muito, muito bonito. Ver a família rezando, os momentos que vocês estão. Como que a senhora sente isso? Ai, me sinto muito feliz. Para mim é gratificante demais. Porque eu sempre quis e eles acompanham. Para mim é muito bom. E você, Miguel, como que é rezar em família? Como que você sente? Eu sinto feliz, eu sinto que minha família está unida. Por isso que eu gosto de rezar junto com minha mãe, com minha avó e com minha irmã. A irmã puxou no Corainha, ela manda no C, né? De vez em quando eu vejo lá, viu? E você, Manuela? É muito bom. A gente vê que a família realmente está unida na oração e a oração sempre fortalece cada vez mais a gente. A fé que fortalece, bonito, não é? Sim. A vida em família, a vida na comunidade, né? Isso é muito importante. Eu gostaria, né, de perguntar qual o testemunho assim
para as famílias, né? Que a gente poderia passar o rezar junto, o participar na comunidade junto. É muito importante, né, participar das missas, estar na comunidade, ajudando, né, em algum pastoral e sempre estar unido em oração, porque a oração, ela, como diz, ela nos cura, a alma cura tudo. É muito importante e que todos, né, deveriam fazer isso. Olha, eu gostaria de agradecer imensamente, né, pela presença de vocês aqui, mas um agradecimento especial pela presença na paróquia, né, de vocês, né, São Pedro, e aqui no santuário. Eu sempre vejo vocês testemunhando, nos ajudando a rezar, nos ajudando a levar, né, a palavra de Deus, a devoção a Nossa Senhora. E eu sei que já tem que correr um cadinho, que alguém vai participar da missa das 9, né, que nós vamos fazer uma homenagem a Dom Mário, né, vai, nos seus 16 anos de episcopado, a Emanuela vai ajudar, o Miguel também vai ajudar. Então, muito, muito obrigado. E Deus lhes pague sempre mesmo. E Nossa Senhora seja esta bênção na vida de vocês a cada dia. Amém. Muito obrigado, viu? A gente que agradece.